Fala galera, voltamos com a nossa série aí de livros sobre gastronomia que você tem que ler. Você, estudante de gastronomia ou que somente gosta de comida, que cozinha nos finais de semana para sua família. Enfim, a gente está na quarentena do coronavírus e por isso eu resolvi fazer essa série te falando um pouquinho sobre livros que você pode comprar ou emprestar, enfim, para você se mergulhar um pouco mais no mundo da gastronomia, não só da parte prática, mas também da parte teórica. E hoje eu trouxe para você um livro que eu estou lendo agora, que eu estou apaixonado. A gente falou no primeiro vídeo sobre o Brillat Savarin, do livro A Fisiologia do Gosto. E seguindo nessa linha, eu acho que você tem que ler um livro sobre história da gastronomia. Ou pelo menos, se você não gosta tanto de história, se você não gosta tanto de datas, eu vou te dar uma dica que é muito bacana. Como eu te falei, eu estou adorando ler esse livro, que é esse cara aqui, é A História da Culinária em 100 Receitas. Então, basicamente, esse cara aqui, William Sitwell, ele é um inglês, crítico gastronômico, e ele conta que ele estava vindo de uma festa ou de um encontro e resolveu comprar um monte de livro e começou a folhear esses livros e começou a perceber que nenhum deles tinha um histórico de receitas, né? Então ele resolveu escrever esse livro dentro de 100 receitas. Então não é bem um livro de receitas, tá? Não me entendam mal. É um livro que o cara pega lá uma primeira receita e ele vai contando de acordo com as datas, né, as histórias respectivas em relação a uma receita ou não. Então ele começa, por exemplo, né, com um pão egípcio, que ele chama de pão egípcio da antiguidade. Isso lá 1958, 1913 antes de Cristo. Então ele pega lá bastante coisa e escreve sobre os pães egípcios, né, os primeiros pães talvez que a gente tenha registro aí pelo mundo. O William Sitwell fala muito bem disso. O livro é muito bem escrito, o cara realmente, não só como crítico gastronômico, mas como escritor, o cara é sensacional, uma leitura muito gostosa, muito fácil. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai entender absolutamente tudo. Tem um termo ou outro que é um pouco mais complicadinho, porque afinal de contas a gente está falando praticamente de um livro técnico de gastronomia. Mas se você tiver um conhecimento bem básico aí de gastronomia, de nomenclatura principalmente, de utensílios e comida principalmente, você vai conseguir e vai adorar esse livro, tá? Então fica aqui a dica para vocês desse cara que é bem bacana, que é o William Sitwell, né? A História da Culinária em 100 Receitas. Só para vocês terem uma ideia, vou ler aqui para vocês um pouquinho sobre o que o Washington Post, está na contracapa do livro, né? Vocês vão entender mais ou menos o que eu estou te falando sobre o cara, né? Eles dizem aqui o seguinte: o autor se dedica aos fatos com a descoberta da mais antiga receita de pão retirada de uma tumba egípcia, a invenção das carnes curadas, do macarrão, do sorvete, do sanduíche, culinária e literatura com o poeta latino Virgílio e com o futurista do século XX, Filippo Marinetti. As impressionantes listas de ingredientes para as festas da Idade Média, eram festas absurdas, né, realmente, o surgimento dos primeiros livros de receitas, as acusações de plágio, que é natural nesse mundo, né, quem nunca? A difícil aceitação do uso do garfo, isso é histórico, a comovente história do inventor da panela de pressão, Denis Papin, a polêmica da igreja contra a feijoada no Brasil lá em 1840, o início da causa vegetariana de 1860, a febre dos eletrodomésticos, o sucesso da nossa carismática Julia Child, a preocupação com a obesidade, a criação de vigilantes do peso, o movimento slow food versus refeições prontas para micro-ondas, Marco Pierre White, nosso grande chefe, né, o chefe mais jovem a ganhar 3 estrelas do Guia Michelin, aos 33 anos, lá em 1995, foi quando ele ganhou, né? Fala sobre a Nigella Lawson, sobre o Jamie Oliver, sobre os fenômenos midiáticos e as experimentações de chefes contemporâneos geniais, segundo conta aqui o Washington Post. Fala do Heston Blumenthal,
e fala também do espanhol Ferran Adrià. Então fica aqui a dica para você de histórias da culinária em 100 receitas do nosso magnífico William Sitwell, beleza? Procura que você não vai se arrepender. Um abraço, galera, aí fique em casa, hein?